Ok, galera, estamos aqui novamente juntos para colocarmos mais alguns conteúdos para que vocês possam aí intensificar seus estudos nesse período de recesso, digamos assim, né? Parte de função é a parte inicial, parte bem tranquila, onde muitas coisas aí vocês lembram. Nós vamos fazer alguns lembretes para que vocês possam fazer os seus exercícios. Tranquilo? Vamos lá. Função, conceitos básicos. O que vai ser o par ordenado? Todo par ordenado, ele é do tipo x e y. Sempre o primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y. Tranquilo? Sempre o primeiro é o x, o segundo é o y. O produto cartesiano, quando nós tivermos A vezes B, significa dizer A cartesiano B, são todos os pares ordenados, x e y, pertencente ao produto cartesiano A vezes B, tal que, a barrinha significa tal que, x pertence a A e y pertence a B. Como eu falei a vocês, o primeiro elemento é sempre o x, e o segundo elemento é sempre o y. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um conjunto A, 2 e 5. E o conjunto B, 1, 4 e 7. Eu quero A cartesiano B. Eu vou formar todos os pares ordenados possíveis entre os conjuntos A e o conjunto B. 2 e 1, 2 e 4, 2 e 7. Tranquilo? Depois, 5 e 1, 5 e 4, 5 e 7. Coloquei aqui, ó, A cartesiano B, 2 e 1, 2 e 4, 2 e 7. 5 e 1, 5 e 4, 5 e 7. Beleza? Mas se eu pedir B cartesiano A, aí você inverte. B cartesiano A, você agora vai formar os pares de B para A. Observe que agora o seu X é o conjunto B e o seu Y é o conjunto A. Então vai ficar assim, ó. 1 e 2, anotei aqui. 1 e 5. 4 e 2, 4 e 5. 7 e 2, 7 e 5. Então, quando eu tenho A cartesiano B, o meu elemento X é o conjunto A e o meu elemento Y é o conjunto B. Quando eu tenho B cartesiano A, o meu conjunto X é o B e o meu conjunto Y é o A. Perceba que A cartesiano B, em geral, vai ser diferente de B cartesiano A. Por quê? Porque o par mudou. Perceba. X é 2, Y é 1. Quando eu fiz de B para A, o X é 1 e o Y é 2. Então, em geral, o A cartesiano B vai ser sempre diferente do B cartesiano A. Lembre-se, se a questão lhe pedir A ao quadrado, não é elevar os elementos ao quadrado. É você fazer o produto cartesiano de A com ele mesmo. A é 2 e 5. Eu teria que fazer todos os pares de A com o próprio conjunto A. Como assim? Se A é 2 e 5, eu teria que fazer 2 e 5 para 2 e 5. 2 e 2, 2 e 5. 5 e 2, 5 e 5. Tranquilo? Beleza? Aí veja bem. O meu conjunto A tinha 2 elementos e o meu conjunto B tinha 3 elementos. 2 vezes 3 são 6. O que você quer me mostrar com isso? Eu quero lhe mostrar que a quantidade de elementos de um produto cartesiano basta multiplicar a quantidade de elementos de A pela quantidade de elementos de B. 2 vezes 3, 6. Eu formei 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tranquilo? Beleza para todos? E o que vai ser uma relação? A relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Eu coloquei aqui o seguinte exemplo para lhe mostrar de maneira bem fácil o que é uma relação. Eu tenho um conjunto A, 1, 2 e 3. E um conjunto B, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 7, 9, 10. Desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Se eu fosse fazer A cartesiano B, eu teria 21 pares ordenados. Nós não vamos fazer isso. O que é que nós vamos fazer? Eu vou observar o que a questão vai me pedir. Eu quero a relação 1, pares ordenados x e y, pertencente a A cartesiano B, tal que o y seja o x ao quadrado. Então basta você fazer isso. Raciocine comigo. Eu pego o elemento de A, que é o x, e faço o que ele está me pedindo. E observo se tem no segundo conjunto, que é o y. 1 ao quadrado é 1. Aqui tem o número 1. Então o par vai ser 1 e 1. Significa dizer que 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6, 1 e 7, 1 e 9, 1 e 10 não serve para você. Porque apenas você quer y igual a x ao quadrado. O próximo elemento de A é o 2. O nosso x agora é 2. 2 ao quadrado é 4. Eu vou observar se tem o elemento 4 no conjunto B. Aqui está ele. Então, meu próximo par ordenado é o 2 e 4. Tranquilo? Próximo elemento de A é o 3. É o nosso próximo x. 3 ao quadrado, 9. Aqui está o 9. Então, o par é 3 e 9. Em outras palavras, uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Se eu fosse fazer todos os pares ordenados, seriam 21 pares ordenados. E apenas 3 deles, o 1 e 1, o 2 e 4, o 3 e 9, é que serviria para você. Então nós temos aqui uma relação, um subconjunto do produto cartesiano. Outro exemplo. X e y, pertencente a A cartesiano B, tal que y seja 2x mais 3. Quais são os nossos pares ordenados que vão satisfazer a nossa relação? Primeiro elemento é o 1. Você joga aqui, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Não tem o número 5 aqui no segundo conjunto. Então, o 1 não serve para você. Próximo elemento é o 2. 2 vezes 2, 4, mais 3 é 7. Aqui está o 7. Então, o seu par é o 2 e o 7. Próximo elemento de x é o 3. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Aqui está o 9. Então, o seu par é 3 e 9. Todas as vezes, galera, que nós pedirmos uma relação, é um subconjunto de um produto cartesiano. Você não precisa fazer todos os pares ordenados. Basta você observar o que está sendo pedido. Lembre-se, de onde sai o primeiro valor é o x, e aonde chega o segundo valor é o y. Sempre observou o que ele lhe pediu, você consegue formar os pares. Tranquilo? Então, eu relembrei aqui para você, eu quero o produto cartesiano, pares ordenados x e y, pertencente ao produto cartesiano AB, x pertence a A e y pertence a B. Não esqueça que, se ele trocar a relação de B para A, aqui passa a ser o x e aqui passa a ser o y. Relação, qualquer subconjunto do produto cartesiano. É apenas aquilo que lhe interessa em relação ao todo. E chegamos no principal, que é a nossa função. A representação de função é f de A para B. Quando é que eu sei que eu vou ter uma função? Dado dois conjuntos A e B não vazios, eu só vou ter uma função se somente se
de cada elemento do conjunto A partir apenas um correspondente para o conjunto B e não sobrar elemento em A. Perceba, eu tenho aqui o conjunto A 1 e 2, um conjunto B 3, 5 e 7. De cada elemento do conjunto A, só partiu um correspondente para o conjunto B. Em outras palavras, só partiu uma setinha e não sobrou elemento em A. Então nós vamos ter uma função. Magno, mas sobrou elemento em B. Em B pode. A restrição está no A. Para ser uma função de cada elemento do conjunto A, só pode sair uma seta para o conjunto B. E não pode sobrar elemento em A. O B pode acontecer tudo. A restrição está no A. Significa dizer que esse meu segundo diagrama não é uma função. É apenas uma relação. Por quê? Do elemento 2, partiram 2 correspondentes para o conjunto B. Não pode. Do elemento 5, também partiram 2 correspondentes para o conjunto B. Eu só vou ter uma função se, somente se, de cada elemento do conjunto A, partir apenas um correspondente para o conjunto B. E não pode sobrar elemento em A. Significa dizer que se você tivesse essa situação aqui, também não seria função, seria uma relação, porque sobrou elemento em A, está partindo 2 correspondentes. Eu só tenho uma função se e somente se de cada elemento do conjunto A partir apenas um correspondente para o conjunto B e não sobrar elemento no conjunto A. O B pode tudo. Não esqueça, toda função ela tem que ter domínio, contradomínio e imagem. O domínio é o conjunto de partida. O domínio é de onde saem os elementos. O domínio é de onde saem os elementos. Então aqui, ó, o nosso domínio é o 2, o 3 e o 4. O contradomínio é o conjunto de chegada. O nosso conjunto de chegada é o 4, 6, 8 e 9. Contradomínio 4, 6, 8 e 9. E a nossa imagem é quem recebeu os elementos. Quem recebeu as correspondências, desculpa. 4, 6 e 8. Toda função ela tem que ter um domínio, um contradomínio e uma imagem. O domínio é seu conjunto de partida. É de onde saíram as setas, de onde saíram os correspondentes. O contradomínio é o conjunto chegada, é o segundo conjunto. E a imagem está dentro do contradomínio, são os elementos que receberam as correspondências. Tranquilo? Toda função tem que ter domínio, conjunto de partida, contradomínio, conjunto de chegada. E a imagem são os elementos que receberam os correspondentes. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Aí perceba o seguinte, como o Enem gosta muito de gráfico, como é que eu reconheço uma função através do gráfico? Tem uma regrinha prática e rápida para você fazer o reconhecimento de uma função através do gráfico. Eu coloquei aqui 3 gráficos e quero identificar quem é função aí. Você vai passar uma reta paralela ao eixo Y por toda a extensão do gráfico. Se essa reta tocar o gráfico apenas uma vez, é uma função. Se tocar mais de uma, não é função. Então, para eu ter uma função no gráfico, eu passo uma reta paralela ao eixo Y por toda a extensão do gráfico. Se essa reta interceptar o gráfico apenas uma vez, eu tenho uma função. Mais de uma não é. Perceba aqui, ó. Esse meu segundo gráfico não é função.
A minha reta está interceptando mais de uma vez o meu gráfico. Então isso aqui não é uma função, é apenas um gráfico. E o meu terceiro caso, nós temos uma função trigonométrica. Recapitulando, para eu ter uma função no gráfico, basta passar uma reta paralela ao eixo dos y por toda a extensão do gráfico. Se eu tocar o gráfico apenas uma vez, eu tenho uma função. Mais de uma, eu não tenho uma função. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente. Quando é que eu sei que uma função é crescente, decrescente ou constante? Vamos fazer isso de uma maneira bem rápida e prática. Perceba aqui no meu gráfico que eu tenho um valor de x, x1, y1. Tem um valor aqui de x2 e y2. O que é que aconteceu? Eu aumentei o valor do x, implica que o y também aumentou. Então a função é crescente. Toda função crescente, aumentando o x, o y tem que aumentar. E a função para ser decrescente, você vai seguir aqui o raciocínio do gráfico, x1, y1, x2, y2. Eu aumentei o valor do x e o y diminuiu. Então a função é decrescente. Toda função crescente, cada vez que eu aumentar o x, o y vai aumentar. Toda função decrescente, quando eu aumentar o x, o y vai ter que diminuir. Tranquilo? E a função constante, o nome já está dizendo, está paradinha ali o tempo todinho. Para qualquer valor que você der a x, o y permanece inalterado. Toda função constante, qualquer valor que você der a x, o y permanece inalterado. Tranquilo, galera? Vamos só recapitular para a gente fechar essa parte. Produto cartesiano, pares ordenados, x e y, tal que x pertence a A e o y pertence a B. Só formar os pares. 2 e 1, 2 e 4, 2 e 7, 5 1, 5 4, 5 7. Se eu pedir de B para A, é só inverter a posição dos pares. O x passa a ser o B e o y passa a ser o A. O que é uma relação? É qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Você vai pegar apenas os pares que lhe interessam dentro do produto cartesiano. A função, para você ter função, de cada elemento do conjunto A, só pode partir um correspondente para o conjunto B. E não pode sobrar elemento em A. O B pode acontecer tudo. Toda função tem que ter domínio contra domínio imagem. Domínio é a partida contra domínio é a chegada. Imagem são os y que receberam os correspondentes. O gráfico, para ser uma função, passa uma reta paralela ao eixo dos y, por toda a extensão do gráfico. Tocando apenas uma vez é função, mais de uma não é. Função crescente, cada vez que aumentar o x, o y vai aumentar. Decrescente, quando eu aumentar o x, o y vai diminuir. E a função constante, para qualquer valor de x, o y permanece inalterado. Tranquilo? Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.